Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém, Jesus. Que culto maravilhoso, né, irmãos? Sempre é, mas sempre parece que é melhor ainda. Cada dia mais é melhor. Amém? Bom, eu gostaria de compartilhar com os irmãos lá em Jó, capítulo 1. Oh, Jesus. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Aleluia, Jesus. Tão bom estar na presença dele, sentir ele e saber que ele nos ama. Amém, irmãos? É Jó, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Aleluia. Glórias a ti, Pai Santo. Oh, Jesus, obrigado. Fala, Jesus querido, fala. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém, irmãos? Amém. Jó, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Eu vou ler o capítulo todo, amém, irmãos? Amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do reino de todos do... Amém. Deixa eu ler de novo certinho aqui. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E vindo o dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por lá. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura tem Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tens? A obra de sua mão abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro e Jó lhe disse... A Jó ele disse: os bois lavravam e a jumenta passeam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sebeus e o tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e o consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E aos moços feriram ao fio de espada. E só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e as suas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá.
O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu falta alguma. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu estava pensando em ler só as partes onde eu achei mais interessantes, né, que eu acho melhor. Só que o Espírito Santo tocou no meu coração para ler o capítulo todo. Eu até perguntei para minha mãe, falei, mãe, será que é ruim ler 22 capítulos, né? Ela falou, não, né, já que não é o Salmo 119, né, não tem problema. Irmãos, e eu, né, lendo esse capítulo, e eu nunca tinha lido Jó. Eu sempre ouvi as pregações, sempre ouvi, todo mundo conhece a história de Jó, né? E eu sabia quem era Jó, mas de ouvir, mas nunca tinha lido. E eu comecei a ler, e o Espírito Santo foi falando comigo. E eu vejo aqui que do versículo 1 até o versículo 5, na Bíblia fala quem era Jó, né? Fala das coisas que ele tinha, que eles tinham os filhos. E lendo tudo isso a gente vê que Jó era um homem fiel, né? Porque ele sempre jejuava, era temente a Deus, jejuava pelos seus filhos, então ele era um homem fiel, era um homem rico e tinha uma família ótima, né? Porque seus filhos se reuniam para comer, né? E eu imagino aquela confraternização de irmãos, né? Eu lembro inclusive na casa da minha avó lá no Brasil que a gente se encontrava no final de semana e comia e conversava e dava risada. Era muito, eu gostava, né? Porque era uma reunião de família. Então ele tinha uma família perfeita, ele tinha uma vida perfeita, né? E como a gente conhece a história de Jó, a gente vê então que ter uma vida perfeita, ou ser temente a Deus, ou ser fiel a Deus, não significa que a gente não vai passar tribulações, mas significa que depende do nosso estado que a gente está com Deus, isso vai servir como vai ser a nossa aprovação. Porque se a gente está em comunhão, se a gente está orando, se a gente está jejuando, se a gente está com Deus, a nossa aprovação vai vir e a gente vai estar pronto para enfrentar ela. Agora, se a gente está meio fraco, se a gente não ora muito, lê mais ou menos, jejua pouco, então, quando a aprovação vir, é perigo da gente cair e tomar um tombo forte. Não que a gente vá se desviar, mas pode ser mais demorado do que seria se a gente tivesse buscando. Aleluia. Glória a Deus. E do versículo 7 ao 12, aqui, irmãos, acompanhe comigo. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por lá. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens e a sua casa e a tudo quanto tens, e a obra de suas mãos abençoaste o seu gado e está aumentando na terra? Amém, irmão? Aqui, né? E eu, toda vez que eu imaginava, né? Pra mim, Deus falava quem era Jó, porque Satanás não conhecia Jó. Porque ele pergunta, né? De onde você vem? E ele fala, vim da terra, estava dando um rolê por lá e estava lá. Aí Deus pergunta, você conhece, você viu meu servo Jó? Deixa eu ler a descrição de Jó aqui de novo. Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Por Deus descrever, falar quem era Jó, eu sempre imaginei que o inimigo não sabia, porque Deus descreve, o que torna Jó mais assim, abençoado, né? Mais fiel, porque se Satanás conhecia, e Deus sabia que Satanás conhecia, né? Então não tinha por que Deus falar, mas Deus falou, ele falou quem era Jó. Ele deu o testemunho de Jó, ele descreveu quem era Jó, né? E então eu vejo aqui que Jó não era simplesmente um servo qualquer, mas ele realmente amava a Deus, de coração, de todo o coração. Porque mesmo Deus sabendo que Satanás sabia quem era Jó, Deus fez questão de falar quem era Jó. Falou, não, olha, ele é meu servo justo, temente, sincero, e desvia-se do mal. Aí Satanás vem com a desculpinha, né? Satanás pergunta, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Irmãos, eu fui pesquisar o que é de balde, né? Porque palavra estranha, né? Nunca tinha lido. A palavra de balde é tipo em vão, ou tipo, é a mesma coisa que Satanás estivesse falando, mas Senhor, ele tem motivos para te servir. Ele tem o porquê te adorar, ele tem motivos para poder te servir, para ser fiel a ti, né? Imagina o inimigo falando com aquela, né? E ele começa, né? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tens,
e a obra de sua mão abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Ou seja, Senhor, se o Senhor abençoou ele tanto, como que ele não vai ser fiel? Pastor, vou dar um exemplo aqui, pastor. Mesma coisa que o inimigo chama lá no céu e Deus fala, você viu o meu filho Milton? É estranho falar Milton. Milton, né? E daí ele fala assim, olha, pastor, meu filho, me ama, olha, né? E Deus começa a falar as qualidades do pastor. Aí Satanás vem, mas Senhor, você viu a família dele? Que família ótima. Você viu a casa dele, o carro que ele tem? Você não viu como é que é a vida dele? Né? É ótima, é perfeita. Como que ele não vai te adorar? Então, né, Satanás, ele usa essas coisas, né? Achando que a gente ama a Deus só de balde, né? Só que, né, irmãos, aí começa a aprovação, né? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema de ti na tua face. Ou seja, olha, Senhor, tira as coisas que ele tem e vamos ver se ele vai continuar sendo fiel. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, irmãos, as coisas que eu vejo aqui, é que a primeira coisa, o inimigo, ele nos observa, sempre nos observa. Que nem eu falei, eu sempre achei que o inimigo não sabia quem era Jó, mas ele sabia. Né? Ele sabia quem era Jó, ou seja, a gente acha, né? Eu sempre imaginei, poxa, o mundo é muito grande, né? Não é possível que ele consegue ver todo mundo, né? Mas ele sabe quem é a gente, ele sabe, né? Porque ele nos conhece, eu imagino, né? Ele fica de longe, assim, né? Por aí, ele fica de longe anotando, falando, ora uma vez por dia, né? Alguma coisa assim, anotando o que a gente é, do jeito que a gente é, das coisas que a gente faz, porque ele conhecia Jó. E segunda coisa, o inimigo vê o que Deus faz nas nossas vidas. Ele sempre vê, porque ele sabia as coisas que Jó tinha e que Deus tinha abençoado Jó. Aleluia. Então ele sabe. E o inimigo não pode fazer nada sem Deus permitir. Aleluia. Ele não consegue, irmãos, tocar em nada do que a gente tem ou na nossa vida se Deus não falar, olha, pô, vai lá e, né, só não toca nele, né? Porque Deus fala, né, no primeiro dia, ó, tudo quanto tens está em tuas mãos, somente nele não tocarás. Ou seja, você pode tocar em tudo que ele tem, mas nele não. E, irmãos, e toda vez que a gente começa a se dedicar a Deus, toda vez que a gente começa a buscar, que a gente começa a jejuar, que a gente começa a realmente nos dedicar a Deus, o inimigo, ele vê. E a gente sabe que se a gente busca, Deus usa a gente. A gente sabe que se Deus busca, se a gente nos esvazia de nós mesmos, das coisas do mundo, Deus vai nos usar. Porque é isso que a gente quer, ser usado por Deus. Aleluia. Então, se a gente começa a nos dedicar ao inimigo, ele está vendo. Então, ele sabe que uma hora ou outra Deus vai nos usar. E aí é onde vem. Ele vai querer nos tentar. Ele vai querer tentar tirar a gente do caminho, porque todo cristão que é usado por Deus, há mudança no mundo. Aleluia. Pessoas são libertadas de bebida, de cigarro, de droga. Pessoas são libertadas de homossexualismo. Pessoas são libertadas quando a gente ora, quando a gente nos dedica. Pessoas que talvez estavam no hospital correndo risco de morte, a gente orou e Deus curou. E essa pessoa vem para Jesus, então é uma alma que o inimigo perde. Então, logicamente, ele não vai ver a gente se dedicando para Deus, sabendo que Deus vai usar e ficar lá, não tem jeito, né? Fazer o quê? O inimigo não vai fazer isso. Ele vai tentar nos tirar do caminho. É verdade. E aí eu imagino, toda vez que ele vê a gente buscando, ele vai dar missão, né? Dá uma de penetra e fala, então, né, Deus? Então, olha o que ele tem. Olha a vida que o Senhor deu para ele. Olha como é que o Senhor abençoa ele. É lógico que ele é fiel a ti. Mas toca no que ele tem para ver se ele não blasfema de ti na tua face, né? Aqui no versículo 3, irmãos. E sucedeu um dia em que seus filhos... eu não vou ler tudo, né? É que eu olhei os irmãos aqui. Mas aqui, irmãos, começa os desastres, né? Porque é uma coisa atrás do outro. Até acabar, né? Na Bíblia está escrito aqui, enquanto este ainda falava, veio o outro. Em todos os desastres que foi acontecendo, enquanto um estava terminando de falar, chegava o outro e mandava por cima. E nesses versículos, irmão, a gente vê que o inimigo ele não está de brincadeira. O Senhor permitiu e o inimigo foi com tudo, não estava nem aí. Ele jogou uma coisa atrás do outro, foi tocando uma coisa atrás do outro, e já perdeu tudo. Até os empregados que ele tinha, porque na Bíblia aqui fala, né, que ele tinha muita gente ao seu serviço.
E todos morreram a fio de espada, só o que trouxe a notícia, né, que conseguiu escapar. Mas o inimigo, ele não brinca. Se Deus permitiu, se Deus deu uma liberdade para ele nos tentar, se Deus deixou, então ele vai pegar pesado. Ele vai falar, não, esse aí, não tem rostinho bonito, eu não vou pegar pesado. Não, mas ele vem, ele não tá para brincar aqui. Não, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aleluia. É isso que ele vem fazer. E ele tirou tudo de uma vez. Uma vez. Irmãos, eu já vi testemunho de pessoas que perdem filho. Deve ser difícil. Agora imagina perder 10 filhos. De uma vez. Você não teve tempo para raciocinar. Nem o primeiro desastre que aconteceu, seus filhos já morreram. Não deu tempo de nada. E Jó permaneceu fiel. Aleluia. Jó não blasfemou, Jó não xingou Deus, Jó não falou nada. Jó, ele não falou, ai que droga, poxa Senhor, o que o Senhor está fazendo? Poxa pai, olha, eu jejuei essa semana toda, e o Senhor é assim que o Senhor, né, me retribui? Né? Jó, ele não falou nada. Aleluia. E aqui no versículo 20, eu acho muito interessante. Então Jó se levantou. Irmãos, depois de tudo que ele ouviu, depois de todas as coisas que aconteceram, a primeira coisa que ele fez foi se levantar. Irmãos, a gente não pode andar caído, porque a gente sabe quem é Deus. Aleluia. Não, mas está acontecendo isso, a minha vida está um desastre, mas se a gente está no caminho dele, vamos se levantar, vamos se pôr de pé. A gente sabe quem é Deus. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Aleluia. Quem que vai ser o louco que vai tentar brigar com Deus? Não tem como. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e lançou em terra. Irmãos, quando o pessoal dessa época fazia essas coisas, é sinal de humilhação. E se humilhar é reconhecer a dependência nossa de Deus. Aleluia. Que nós somos dependentes dele. Aleluia. E isso que eu acho interessante, porque Jó, ele se levanta para enfrentar os problemas, mas ele não esquece que ele é dependente de Deus. Amém. Ele se levanta, mas porque ele sabe quem está com ele, não porque ele acha, não, eu sou forte, ou eu tenho que manter uma posição de o cara mais rico do Oriente. Não, ele levanta, mas ele não esqueceu que ele é dependente de Deus, que ele não era nada. Aleluia. E depois ele, né, se humilhou e o adorou. Irmãos, que atitude bonita. Jó, depois de tudo isso, ele não chorou, assim, lógico, na verdade chorou, né, mas ele não ficou reclamando, não ficou de mimimi reclamando, a falar assim, né? Não, ele primeiro levanta para enfrentar os problemas, se humilha diante de Deus e adora a Deus. Glória a Deus. É quase um tapa na cara do inimigo, né? E ele adora a Deus com tudo o que está acontecendo. Ele adora a Deus. Aleluia. É o mais bonito. E às vezes a gente com uma dificuldade tão pequena, tão não sei o que, a gente está lá, Senhor, e fica choramingando. Sendo que Jó perdeu tudo e adorou a Deus mesmo assim. Ele não... Nossa, irmãos, Jó, olha o coração dele. E eu fico imaginando o porquê que Jó ama tanto Deus mais que a gente. Porque hoje nós temos Jesus. Hoje Jesus já veio na terra, já morreu, então a gente fala, não, eu amo Deus porque Deus me amou. Ele enviou Jesus, ele enviou o seu único filho para morrer por mim, então eu amo Deus. Mas e Jó? Jó não tinha Jesus naquela época, Jesus não tinha vindo na terra, e Jó, ele era fiel, foi fiel mesmo assim. Mesmo não tendo a maior atitude de Deus na terra, ele amou a Deus, ele escolheu adorar a Deus do que ficar reclamando, ou, né, ficar chorando, ou desistir, né, falar, não quero mais saber de nada. Inclusive a mulher dele falou, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele falou, tá doido? Né? Você acha mesmo que eu vou amaldiçoar o meu Deus? E Jó fala, né, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Eu posso estar passando por isso, mas ó, ele está lá. Aleluia. Irmãos, quando Deus dá a descrição de Jó não foi falar, Deus não foi falar com Jó e falar, olha, eu dei a descrição sua para o inimigo, hein? Ó, você é honrado para mim. Não, Deus não falou isso. Mas irmãos, Deus, ele está lá em cima olhando tudo. Ele não perde um detalhe.
Mesmo Jó não sabendo que Deus tinha honrado ele estava lá, nas dificuldades onde Deus estava, olhando, cuidando dos seus filhos. Né? E ele ficou observando, porque lá no capítulo 2, versículo 3, e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal, e ainda que retenha sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Ou seja, não tinha motivo para o inimigo falar o que ele falou de Jó, para falar que ele era fiel. E Jó manteve a sinceridade dele com Deus. E Deus estava olhando. Deus estava de olho. Não é porque ele não fala com a gente, não é porque ele não aparece com um anjo na nossa frente e fala: olha, eu sou contigo. Não é por causa que ele não faz isso que ele não está com a gente. Não é porque ele não manda sinais do céu, não manda um irmão profetizar para a gente, que ele não está vendo, que ele não está cuidando, que ele não está trabalhando. Tem um louvor que fala, né, que ele trabalha no silêncio. Aleluia. Glória a Deus. Deus não é escandaloso falar: meu filho, eu vou te ajudar. Não. Ele vai no silêncio, na calma. A gente não vê, mas ele está lá, trabalhando no nosso coração, consertando as partes quebradas, onde a gente se magoou, o que aconteceu, nas nossas dificuldades. Ele sabe o que a gente está passando. Ele está vendo, ele está de olho. Então não tem por que a gente andar de cabeça baixa. A gente tem que se levantar e saber com quem que a gente está falando. Não, eu estou com Deus. Se alguém quiser vir, pode vir. Pode vir, que eu não ligo, eu estou com Deus. Se, né, Deus, Ele é Deus. Eu não vou desistir, eu não vou parar, porque Deus está comigo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Calma aí, estou olhando só o esboço aqui. E o que eu acho mais interessante, um motivo muito bom para a gente sempre confiar em Deus, é porque Deus não tem um histórico ruim. Alguma vez na Bíblia a gente já leu que Deus perdeu, que o povo de Deus perdeu porque Deus errou, porque o povo de Deus perdeu porque Deus não estava lá. Deus seja louvado. Irmão, não tem. Davi, ele cravou uma pedra na testa de um gigante. Irmão, não acertou, ele cravou. Pode ler, está escrito lá, eu até anotei aqui, eu escrevi o versículo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens a mim com espada e com lança e escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Irmãos, um ser humano não consegue cravar uma pedra na testa de alguém. Tem que ser muito forte. E com a descrição que Davi tinha, sem chance, né? Que Davi pequeno, mas quem estava com ele? Aleluia. Deus, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Irmãos, não tem como a gente ficar com medo, não tem como não. A gente não deve ficar com medo, porque é Deus que está com a gente. Tem muitos mais exemplos. Daniel na cova dos leões, na fornalha. Deus sempre estava com eles, Deus não desamparou. E no final de todas essas histórias, o nome de Deus é glorificado. Aleluia. No final de todas essas histórias, Deus mostra mais uma vez que Ele é fiel. A gente pode não ser fiel, mas Deus não muda. Ele é fiel. Josué também pediu para o sol parar. E a gente sabe que não é o sol que para, né? Que é a terra. Mas na simplicidade dele, ele falou: Senhor, por favor, para o sol, porque senão a gente vai perder a guerra. E Deus parou. Que Deus, irmãos, para o sol, para o planeta Terra. Deus, Ele é Deus, Ele não nos desampara. Aleluia. Não importa a dificuldade, não importa se, nossa, olha, tudo foi por água abaixo, eu perdi meu emprego, eu perdi minha casa, eu perdi minha família. Não importa. Se a gente está com Deus, Deus, Ele está conosco. Aleluia. Se a gente conhece a história de Jó, a gente sabe que tudo melhora e Ele recebe tudo em dobro. Irmão, perseverança. A gente tem que perseverar. Deus, Ele não é o Deus do imediatismo. Ele não faz as coisas no estralo de dedo e já, pronto, acabou. Toda aprovação, ela dura. Amém. Porque Deus trabalha com calma. Com calma. Irmãos, esse dia eu passei uma aprovação no serviço e depois que a aprovação acabou, aí que eu fui perceber que eu estava na aprovação. Eu nem estava sabendo. Aí que eu percebi que Deus estava trabalhando comigo. Irmãos, às vezes a gente não sabe, talvez se eu soubesse que era uma aprovação, eu ia ficar de boa. Eu talvez nem ia
eu não ia conseguir mudar aquilo que Deus queria que mudasse dentro de mim. Irmãos, Deus, Ele é fiel, Glória a independente. Aleluia. E disse: no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, a gente tem que reconhecer que Deus, Ele é o soberano de tudo. Eu sei que é uma coisa que eu só estou falando agora, que Deus é Deus, mas é isso. Porque por mais incrível que pareça, na hora da aprovação a gente entra em desespero e a gente acaba esquecendo quem é Deus. Um exemplo é na água, né? Quando a gente está na água e a gente começa a se afogar, a gente perde a noção, no apavoramento a gente acaba nadando mais profundo do que para cima. E assim na aprovação a gente começa a apavorar: meu Deus, está tudo desmoronando, não sei o que, e Deus sumiu. Deus está ali do lado esperando você consultar Ele e você está indo. Louvado seja o Senhor. E sozinho, irmãos, a gente não tem chance, não tem como. Aí depois vem aquela frase: Senhor, por que o Senhor me esqueceu? Senhor, por que o Senhor me abandonou, Pai? Senhor, por que o Senhor não me ama mais? Né? Irmãos, eu creio assim, se Deus pudesse falar nessa hora, falar: meu filho, eu não te abandonei, nunca te abandonei, sempre estive com você, é você que me abandonou. Irmãos, Deus é imutável. Eu vou aqui no hino das irmãs, Ele não muda, eu não mudo, quem muda são vocês. Aleluia. É o coração de vocês, o mesmo Deus que Ele foi na época de Jó, Ele foi na época de Davi, Ele foi na época de Jesus, Ele é até hoje. Glória a Ele Deus. Aleluia. né? E às vezes a gente fala: Senhor, por que o Senhor não me ama mais? O que aconteceu? Aí imagina, irmãos, a gente falar uma coisa dessas para Deus. Aí Deus fala: como assim eu não te amo mais? Você não lembra? Eu entreguei meu único filho lá. Como assim você pode dizer que eu não te amo mais? Sempre te amei. Te amei naquela época, por isso que eu entreguei meu filho. Aleluia. Porque eu te amo. Irmãos, é a gente que muda. É o nosso coração que estraga tudo. É o nosso coração que muda. A gente acha que é tão difícil, mas é tão difícil. Jó, o que Jó passou, e mesmo assim ele falou: Senhor, está tudo nas suas mãos. E a gente numa aprovação tão pequena fica: ah, Senhor. Paulo foi perseguido. Estevão, a gente falou de Estevão ontem, foi apedrejado. Por quê? Porque ele era tão igual a Jesus que o povo não suportava. Mataram ele também. E aí será que a gente, sei lá, o nosso carro estragou, já é uma dificuldade pra gente reclamar, fazer uma tempestade no copo d'água? Né, irmãos? Então que a gente possa, cada dia, estar perto de Deus, porque quando a gente entende realmente que Deus é Pai e que Ele nunca nos abandona, tudo muda. Glória a Tudo muda. Deus. Pode vir o que vier, você está falando: olha, se Deus está comigo, pode acabar o mundo, eu estou com Ele. Ele me guarda, Ele me leva, Ele me protege, Ele que me ensina. Glória Há um tempo atrás eu trouxe aquela palavra da tempestade no barco, que os seus discípulos estão no barco, né? E os discípulos acham, né, tá na tempestade, mas Jesus estava com ele. Por quê? Porque eles estavam seguindo Jesus. Então, independente se a tempestade está forte, se a gente estava seguindo Jesus, então é o caminho certo. Por mais que não seja o melhor caminho, porque quando a gente aceita Jesus, Deus tem que nos tratar. Irmãos, eu creio, assim, algo pessoal aqui, eu acho, todo esse tempo que eu estou na igreja, todas as provações que eu passei, eu creio que é Deus trabalhando dentro de mim, do meu caráter, tentando fazer o meu caráter ser um caráter de uma pessoa do mundo para um caráter de uma pessoa cristã. E realmente tem uma diferença muito grande. E eu só fui perceber isso quando eu terminei a prova na fábrica, né? Que eu falei: será que era por isso? Né? Porque, irmãos, Deus, Ele trabalha, Ele nos ama e nunca vai mudar isso. Nada pode mudar, nem se o diabo falar: olha, ele pecou. Por isso que eu enviei Jesus, para aqueles que pecaram. Os sãos não precisam de médico, mas quem precisa de médico são os feridos. Aleluia. Irmãos, Deus enviou seu único filho para que a gente hoje pudesse olhar para Deus e não ver um Deus que dá medo, que é juiz, que vai julgar a gente e mandar a gente para o inferno, mas para olhar para Deus e falar: Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos.